Integridade é uma palavra que carrega peso, ainda mais quando falamos sobre finanças. Não se trata apenas de fazer contas corretas ou de pagar dívidas em dia, mas de uma postura diante da vida, de um compromisso silencioso com a verdade e com a retidão. Viver com integridade financeira é muito mais do que administrar bem números em uma planilha. É decidir todos os dias que os recursos que passam por nossas mãos não serão instrumentos de injustiça, engano ou egoísmo, mas ferramentas de construção, dignidade e paz. É por isso que a integridade financeira é vista como fundamento de qualquer bênção verdadeira. Sem ela, o que se chama de prosperidade não passa de ilusão. Quando alguém vive sem integridade nessa área, cedo ou tarde, os frutos amargos se apresentam. Pode até parecer que existe progresso momentâneo quando se toma atalhos, quando se esconde dívidas, quando se assume compromissos que não se pode cumprir, mas a realidade sempre se impõe. A mentira pode sustentar aparências por um tempo, mas não tem força para sustentar uma vida inteira. A integridade, ao contrário, é como uma raiz profunda, invisível para os outros, mas capaz de sustentar uma árvore mesmo nas maiores tempestades. A vida financeira revela, talvez mais do que qualquer outro aspecto, o caráter de uma pessoa. É fácil mostrar generosidade em discursos, mas é nas escolhas práticas, menos no uso do cartão, no pagamento dos compromissos, no modo como se lida com o salário do mês, que se revela a verdadeira essência. Aquele que paga com fidelidade o que deve, mesmo em meio a dificuldades, mostra mais honra do que quem ostenta conquistas às custas de dívidas escondidas. A integridade é silenciosa, mas fala mais alto do que 1000 palavras. É por isso que tantos desastres financeiros não têm origem apenas em crises externas, mas em pequenas quebras de integridade que se acumulam ao longo do tempo. Começa com a decisão de adiar um pagamento, com a desculpa de que no próximo mês eu resolvo. Depois, passa a maquiar os números, a esconder a realidade da família, a se iludir com créditos fáceis. Cada passo fora da integridade abre espaço para correntes invisíveis, que mais tarde se tornam quase impossíveis de romper. Viver com integridade financeira exige coragem. Coragem para encarar dívidas de frente e não fingir que não existem. Coragem para dizer não a um desejo imediato, mesmo quando todos ao redor parecem ceder ao consumo desenfreado. Coragem para ser honesto consigo mesmo e com os outros, sem máscaras, sem disfarces. Essa coragem, no entanto, traz consigo uma recompensa poderosa: a paz. Não há nada mais libertador do que colocar a cabeça no travesseiro e saber que não se está devendo a ninguém o que não pode pagar, que não se enganou a si mesmo, que não se construiu uma vida sobre ilusões. A integridade também é chave porque abre portas de confiança. Quem vive com integridade é confiável, e a confiança é a moeda mais valiosa que existe. Pode-se perder dinheiro e recuperá-lo, mas quando se perde a confiança, o dano é muito mais profundo. Integridade financeira faz com que pessoas, instituições e até a própria vida nos entreguem maiores responsabilidades, porque se alguém é fiel e íntegro no pouco, naturalmente se torna apto para lidar com o muito. Essa é a lei silenciosa que governa todas as áreas da existência. Há quem pense que integridade financeira é apenas para grandes empresários ou para aqueles que lidam com fortunas, mas ela se aplica igualmente ao trabalhador simples, ao estudante, ao dono de casa. A forma como se administra um salário modesto é tão reveladora quanto a forma como se administra uma fortuna. A diferença está no coração. Um trabalhador que honra compromissos com o pouco que ganha
demonstra mais integridade do que um milionário que ostenta conquistas, mas acumula dívidas escondidas. Viver com integridade financeira é também viver com gratidão, porque somente quem é grato pelo que tem consegue administrar com responsabilidade. O ingrato sempre acha que precisa de mais para ser feliz e, nessa busca desenfreada, se entrega a dívidas e compromissos que não pode cumprir. Já o grato valoriza o que está em suas mãos e encontra formas criativas de viver com dignidade. A gratidão protege da cobiça e fortalece a integridade. Outro aspecto essencial é que a integridade financeira traz liberdade quando não se deve, quando se honra compromissos, quando se administra com responsabilidade. Não se vive escravo de credores ou de cobranças. A vida se torna mais leve. É claro que imprevistos acontecem, crises surgem, dificuldades batem à porta. Mas quem tem integridade sempre encontra saída, porque não construiu sua vida sobre atalhos frágeis. A integridade cria bases sólidas que suportam ventos fortes. Essa integridade, no entanto, não se desenvolve por acaso. Ela precisa ser cultivada diariamente, em pequenas escolhas. Não é apenas nas grandes decisões financeiras que ela se revela, mas nos pequenos gestos. Devolver um troco a mais recebido por engano. Não atrasar um pagamento que poderia ser feito, evitar gastar em algo desnecessário só para impressionar. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na construção de uma vida financeira íntegra. E quando olhamos para a integridade financeira como fundamento da bênção, entendemos que prosperidade sem integridade é maldição disfarçada. De que adianta conquistar bens se o preço pago foi enganar, mentir, acumular dívidas que não podem ser honradas? Esse tipo de prosperidade não traz paz, apenas ansiedade e medo. A bênção verdadeira está em viver com dignidade, em saber que cada conquista foi fruto de esforço honesto, em experimentar alegria nas pequenas vitórias. Por isso, a integridade financeira é também um ato espiritual. Não está ligada apenas ao equilíbrio de contas, mas à forma como enxergamos a vida. É um compromisso de honrar a si mesmo, ao próximo e a algo maior, reconhecendo que nada nos pertence de forma absoluta, mas nos foi confiado para administrar. Esse entendimento eleva a integridade a outro nível. Não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de propósito. O mundo ao redor muitas vezes aplaude quem conquista rápido, quem acumula sem medir esforços, quem aparenta sucesso, mas a integridade não busca aplausos, busca consistência. Ela não se importa em ser discreta, porque sabe que a verdadeira recompensa é interna. Paz, confiança, liberdade. A integridade pode até ser silenciosa, mas seus frutos são visíveis e duradouros. Assim, quando pensamos em bênção, precisamos pensar em integridade. Sem ela, qualquer prosperidade será vazia. Com ela, até mesmo pouco se torna suficiente, porque o coração está em paz. A integridade financeira é o solo fértil, onde germinam todas as outras áreas da vida. É dela que nasce a confiança para crescer, a coragem para enfrentar desafios, a maturidade para lidar com a abundância. É o fundamento que sustenta a casa, o alicerce que não pode ser visto, mas que faz toda a diferença quando vêm as tempestades. Vivemos em uma época em que as estatísticas sobre endividamento não são apenas números frios em relatórios. Elas representam histórias reais de famílias sufocadas, casais em crise, indivíduos vivendo sob a constante pressão de contas acumuladas. A cada dado divulgado, percebe-se não apenas a dimensão da crise econômica, mas também a profundidade de um problema humano
que corrói de dentro para fora. Quando se ouve que milhões de pessoas estão endividadas, não se fala apenas de boletos vencidos, mas de noites mal dormidas, de pais que evitam atender telefonemas por medo de serem cobrados, de jovens que começam a vida já aprisionados em financiamentos que nunca deveriam ter assumido. É um retrato coletivo da escravidão financeira. As estatísticas são alarmantes, porque mostram uma tendência crescente de endividamento em todas as camadas sociais. Antigamente, a dívida estava associada a situações extremas, como doenças inesperadas ou crises de desemprego. Hoje, a dívida se tornou quase um estilo de vida. Pessoas que possuem emprego fixo, que têm acesso a crédito, que poderiam viver dentro de suas possibilidades, acabam se atolando porque acreditam que consumir mais é sinônimo de viver melhor. O crédito fácil transformou a dívida em uma armadilha disfarçada de oportunidade. Cartões de crédito, empréstimos instantâneos, financiamentos a perder de vista. Tudo isso é oferecido como solução, mas esconde uma prisão silenciosa. O problema, porém, não é apenas externo. A crise da dívida também é psicológica. O consumo desmedido se conecta com ansiedades, inseguranças e necessidades emocionais. Muitas vezes, uma compra não é apenas um objeto adquirido, mas uma tentativa de preencher um vazio, de aliviar uma dor, de afirmar um status. Pessoas endividadas carregam não só o peso financeiro, mas também o peso emocional da culpa, da vergonha e do medo. É por isso que muitos escondem a real situação de familiares e amigos, vivendo em silêncio o drama de ver a renda comprometida. Mês após mês, o sofrimento psicológico da dívida é tão destrutivo quanto os números que aparecem na fatura. Outro aspecto alarmante é como a dívida mina relacionamentos. Casais que poderiam estar unidos em projetos de vida se tornam inimigos em brigas constantes sobre dinheiro. Pais e filhos se distanciam porque os recursos não são suficientes para atender a todas as demandas. Amizades são quebradas por empréstimos não pagos. A dívida corrói vínculos porque coloca todos em estado de tensão. Ninguém consegue conversar de forma tranquila quando há uma cobrança batendo à porta, quando cada gasto se torna motivo de desconfiança. É como se a dívida criasse um ambiente de suspeita e ressentimento permanente. E se olharmos para a juventude, o quadro se torna ainda mais preocupante. Muitos jovens ingressam na vida adulta já endividados, seja por conta de estudos financiados, seja por causa do uso inconsequente do cartão de crédito, seja por causa da ilusão de que é necessário acompanhar padrões de consumo irreais. Essa geração começa a vida carregando correntes que limitam seus sonhos. Em vez de investir no futuro, muitos estão pagando o passado. A promessa de liberdade e inovação que marca a juventude se perde diante do peso sufocante da dívida. A dívida também se alimenta da comparação. Vivemos em uma cultura que incentiva a exibição constante, e as redes sociais amplificam essa realidade. O carro novo do vizinho, a viagem do amigo, o celular de última geração do colega de trabalho. Tudo isso gera um ciclo de comparação que leva ao consumo além das possibilidades. Poucos admitem, mas grande parte do endividamento nasce da necessidade de parecer bem-sucedido, de não ficar para trás, de provar algo para os outros. Essa pressão invisível é um dos motores mais fortes da crise financeira. Não se pode ignorar também o papel do marketing e da indústria do consumo. Estratégias são criadas para estimular a compra impulsiva, para convencer de que algo é urgente quando não é. Parcelamentos infinitos, slogans de compre agora e pague depois. Descontos que parecem vantajosos, mas escondem juros disfarçados.
O consumidor é cercado por mensagens que o empurram para dentro da dívida. E quando ele cede, começa um ciclo difícil de quebrar, porque a cada mês, parte da renda vai para cobrir juros. E quanto mais tempo isso se prolonga, mais distante fica a liberdade. A psicologia da dívida é cruel, porque aprisiona a mente antes mesmo de aprisionar o bolso. Uma pessoa endividada, muitas vezes, se sente incapaz, como se fosse incompetente para lidar com a própria vida. A autoestima cai, os sonhos se apagam, a sensação de impotência aumenta. Muitos desistem antes mesmo de tentar mudar, porque acreditam que já é tarde demais. É um estado de resignação que impede a ação. A dívida não mata apenas a saúde financeira, mas a esperança. Esse retrato da crise não deve ser lido apenas como um diagnóstico sombrio, mas como um chamado à consciência, porque a dívida, embora comum, não é natural. Não é normal viver constantemente com a renda comprometida. Não é inevitável carregar dívidas por anos. Não é destino passar a vida pagando juros. É possível romper esse ciclo, mas o primeiro passo é reconhecer a gravidade do problema. Enquanto se acreditar que a dívida é apenas parte da vida moderna, nada mudará. É preciso encarar a realidade. As estatísticas são alarmantes porque revelam que estamos adoecidos, individual e coletivamente. A dívida é um ladrão silencioso. Rouba o presente porque compromete o futuro. Rouba a paz porque traz constante ansiedade. Rouba relacionamentos porque semeia desconfiança. Rouba a fé porque cria a ilusão de que não há saída. E quanto mais cedo se encara esse ladrão, maiores as chances de recuperar aquilo que foi perdido. A crise, por mais dura que seja, pode ser também uma oportunidade de despertar para escolhas diferentes, para uma vida mais simples, para um caminho de liberdade. O retrato da crise é duro, mas necessário, porque apenas quem reconhece a gravidade da situação pode começar a trilhar um caminho de mudança. E se as estatísticas revelam que milhões estão presos à dívida, isso significa que milhões também podem ser libertos. Cada número é uma vida, cada percentual é uma família, cada dado é uma história, e histórias podem ser reescritas. O crédito é apresentado como uma chave mágica que abre portas para conquistas imediatas. Ele é oferecido como um convite sedutor. Compre agora, pague depois, realize seus sonhos em 12 vezes, sem juros. Tenha acesso a tudo o que deseja, sem esperado. Esse discurso é embalado em propagandas bonitas, em rostos sorridentes que parecem viver uma vida perfeita graças ao cartão de crédito ou ao financiamento. O crédito se apresenta como liberdade, mas na prática, muitas vezes, se torna prisão. A ilusão do crédito fácil é uma das maiores armadilhas do nosso tempo, porque transforma a impaciência em dívida, o desejo em escravidão. A promessa do crédito é simples: permitir acesso imediato ao que ainda não se conquistou. Em vez de esperar, de planejar, de juntar, o crédito oferece a possibilidade de antecipar. A lógica é: não se preocupe. Depois você paga, mas o depois chega. E quando chega, ele não vem sozinho. Traz consigo juros, multas, compromissos acumulados, noites de preocupação. O prazer da compra é passageiro, mas o peso da dívida é duradouro. O cartão de crédito, por exemplo, é uma das ferramentas mais emblemáticas dessa ilusão. Ele dá uma falsa sensação de poder, como se ao passar a tarja ou aproximar o chip, a pessoa tivesse acesso ilimitado ao que deseja, mas ao fim do mês, a fatura revela a realidade. Aquilo que parecia acessível se transforma em peso. O crédito fácil também apela ao emocional. Ele promete status, inclusão, sensação de pertencimento. Muitos não compram apenas um objeto, compram a sensação de estar
em um determinado grupo, de não ficar para trás. A propaganda não vende apenas o produto, mas uma imagem. A família feliz na casa financiada, o jovem descolado com o carro novo, a pessoa confiante com roupas de marca. O crédito se torna o veículo para essa imagem, mas não mostra o custo real de sustentar uma vida que não corresponde às possibilidades reais. Assim, a busca por aceitação social se transforma em armadilha financeira. E é aqui que começa a escravidão. Escravidão não no sentido antigo de correntes visíveis, mas no sentido moderno de dependência e falta de liberdade. Uma pessoa endividada não é livre. Sua renda já está comprometida antes mesmo de chegar. Seus sonhos estão limitados, suas escolhas reduzidas. O salário não é mais fruto de trabalho, mas moeda de troca para cobrir dívidas. A vida passa a girar em torno de pagar boletos, renegociar juros, adiar planos. A escravidão financeira rouba autonomia, porque quem deve se torna refém do credor. A realidade da escravidão financeira é cruel. Ela se manifesta na ansiedade constante ao receber notificações de cobrança, no medo de abrir o e-mail, no desconforto de atender ligações desconhecidas. Ela se revela em famílias que evitam falar sobre dinheiro porque qualquer conversa termina em briga. Ela aparece no jovem que trabalha apenas para pagar o carro financiado, que já não traz alegria, mas é pesado demais para abandonar. Aparece no adulto que sente que nunca terá condições de viver sem dívidas, porque sempre há uma nova parcela a pagar. É um ciclo de aprisionamento que mina as forças e gera desesperança. O mais perigoso dessa escravidão é que ela parece normal. Vivemos em uma sociedade em que dever é quase cultural. Ter parcelas intermináveis, carregar cartões de crédito estourados, financiar tudo o que se compra é visto como parte da vida moderna. Mas essa normalização da dívida esconde sua crueldade. Aceitar a escravidão como normal é aceitar viver limitado, viver com medo, viver sem paz. É como se a prisão tivesse sido decorada de forma tão bonita que muitos já não percebem que estão atrás de grades. Outro aspecto importante é como a escravidão financeira retira a capacidade de sonhar, quando cada recurso que entra já está destinado a pagar dívidas. Sobra pouco espaço para planejar o futuro. Viagens são adiadas, cursos não são feitos, investimentos não são realizados. A vida se resume a pagar o passado em vez de construir o amanhã. Essa sensação de impotência corrói o coração e paralisa. Muitas pessoas deixam de acreditar que podem sair desse ciclo porque a escravidão parece inquebrável. É nesse contexto que a ilusão do crédito se mostra ainda mais perversa. Ela se alimenta da pressa e da falta de disciplina. Ao invés de ensinar a esperar, a poupar, a construir aos poucos, o crédito estimula a gratificação imediata. Mas essa pressa cobra um preço alto. Aquilo que poderia ser conquistado com esforço e liberdade se transforma em prisão e arrependimento. O crédito fácil, no fundo, é uma promessa vazia. Promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete poder, mas entrega dependência. Promete felicidade, mas entrega ansiedade. No entanto, reconhecer essa realidade é o primeiro passo para a mudança. Porque a escravidão financeira não é destino, é consequência de escolhas. E escolhas podem ser transformadas. A mesma porta que levou alguém à dívida pode levá-lo de volta à liberdade, desde que haja disposição para encarar a verdade e mudar hábitos. Isso exige disciplina, renúncia, coragem. Exige dizer não à ilusão do crédito fácil, e sim ao caminho da responsabilidade. A verdadeira prosperidade não se constrói em parcelas, mas em princípios. Ela nasce da integridade, do planejamento, da paciência,
Não há nada errado em usar crédito de forma consciente, mas é preciso entender que ele nunca pode ser um substituto para a disciplina. Quando o crédito governa, ele escraviza. Quando é usado com sabedoria, pode até ser uma ferramenta. A diferença está na postura de quem o utiliza. Por isso, a grande questão não é apenas denunciar a armadilha do crédito fácil, mas também revelar a beleza da liberdade, porque viver sem dívidas é mais do que ter contas equilibradas. É ter paz, é ter escolhas, é poder planejar sem medo. A liberdade financeira devolve o controle da vida, devolve a capacidade de sonhar, devolve a alegria de usufruir conquistas sem correntes. Essa liberdade, ela é possível, mas começa com o rompimento da ilusão. É preciso olhar para o crédito não como um amigo que facilita, mas como um senhor exigente que cobra caro. Quando essa consciência se instala, o caminho da libertação se torna visível. A estabilidade financeira não acontece por acaso. Ela não é fruto apenas de sorte, de herança ou de circunstâncias favoráveis. É resultado de princípios claros, aplicados de forma consistente ao longo do tempo. E, entre tantos conselhos possíveis, há 4 pilares que se destacam como fundamentos inegociáveis para qualquer pessoa que deseja viver livre da escravidão da dívida e experimentar verdadeira prosperidade: o trabalho, a oferta, a poupança e o gasto consciente. Esses 4 elementos formam uma espécie de estrutura invisível, mas essencial, que sustenta uma vida financeira equilibrada. Sem eles, tudo o que se constrói corre risco de ruir. Com eles, mesmo em tempos difíceis, é possível manter-se de pé. O primeiro pilar é o trabalho. Não existe estabilidade sem esforço. O trabalho é a maneira mais concreta de transformar tempo, talento e energia em recursos. Não é apenas uma obrigação social, mas uma oportunidade de expressar dons, de contribuir com a comunidade e de gerar frutos. Quando se enxerga o trabalho apenas como fardo, ele se torna peso. Mas quando se entende que ele é semente, passa-se a valorizá-lo de outra forma. O trabalho digno da dignidade. É ele que abre portas para que os outros pilares possam existir, porque sem ele não há oferta, não há poupança, não há gastos. A preguiça mina a prosperidade, mas a diligência constrói bases sólidas. O segundo pilar é a oferta. Muitos podem se perguntar: como algo que envolve dar pode ser considerado um pilar de estabilidade? A resposta está no poder transformador da generosidade. Ofertar não é apenas um ato religioso ou caritativo. É também um gesto que liberta do egoísmo e da escravidão do dinheiro. A oferta nos lembra que os recursos não são um fim em si mesmos, mas meios que podem abençoar vidas. Quem aprende a ofertar desenvolve um coração generoso, e esse coração se torna mais sábio ao administrar o que fica em suas mãos. Ofertar ensina desprendimento, ensina confiança, ensina a viver sem medo. A generosidade abre espaço para a gratidão, e a gratidão é combustível para decisões financeiras mais equilibradas. O terceiro pilar é a poupança. Ela representa o cuidado com o futuro. Poupar não é acumular por avareza, mas guardar por prudência. Assim como uma formiga trabalha no verão para ter o que comer no inverno, poupar é reconhecer que imprevistos virão e que se preparar para eles é sinal de maturidade. Muitas pessoas se perdem financeiramente porque gastam tudo o que recebem, acreditando que o amanhã sempre trará o suficiente. Mas a realidade mostra que crises surgem, empregos acabam, doenças inesperadas acontecem. A poupança cria uma rede de segurança que protege contra a ansiedade e dá condições de enfrentar tempestades,
sem se desesperar. Ela é símbolo de disciplina, de visão de longo prazo, de compromisso com o amanhã. O quarto pilar é o gasto consciente, porque não adianta trabalhar, ofertar e poupar-se na hora de gastar, não houver sabedoria. Gastar de forma consciente significa alinhar os desejos com a realidade, escolher o essencial em vez do supérfluo, aprender a diferenciar necessidade de capricho. Muitas vezes, não é a falta de renda que destrói uma família, mas a ausência de disciplina nos gastos. O desperdício, a compra impulsiva, o desejo de aparentar algo que não se é tudo isso, corrói a estabilidade. O gasto consciente é um ato de maturidade. É decidir que cada recurso deve servir a um propósito maior e não apenas satisfazer vontades momentâneas. Esses 4 pilares não podem ser tratados isoladamente. Eles se sustentam mutuamente, como as colunas de uma casa. Se um deles falha, toda a estrutura fica vulnerável. Trabalhar sem ofertar pode gerar avareza, ofertar sem poupar pode levar ao desequilíbrio. Poupar sem gastar com sabedoria pode resultar em frustração ou até em desperdício por acúmulo mal administrado. Gastar sem trabalhar é simplesmente insustentável. A sabedoria está em manter o equilíbrio entre eles, em viver cada princípio com consciência e constância. Um dos maiores erros é acreditar que esses pilares só funcionam quando se tem muito dinheiro. A verdade é que eles são válidos em qualquer nível de renda. Quem ganha pouco pode e deve menos aplicá-los. Trabalhar com excelência, separar uma parte para ofertar, guardar mesmo que seja uma quantia pequena, gastar de forma planejada. O segredo está na fidelidade, não na quantidade. Pequenos hábitos, praticados diariamente, constroem grandes resultados ao longo do tempo. Vale lembrar que esses pilares também moldam o caráter. O trabalho ensina disciplina e perseverança. A oferta ensina generosidade e humildade. A poupança ensina paciência e visão de futuro. O gasto consciente ensina autocontrole e sabedoria. Mais do que sustentar a vida financeira, esses pilares sustentam a vida como um todo. Quem os pratica não apenas organiza as finanças, mas também se torna uma pessoa mais equilibrada, resiliente e madura. É preciso reconhecer, porém, que aplicar esses pilares exige renúncia, exige dizer não ao impulso de gastar o que não tem. Exige abrir mão de prazeres momentâneos para construir uma base sólida. Exige generosidade em meio à tentação de guardar apenas para si. Exige disposição para trabalhar, mesmo quando se gostaria de descansar. Mas essa renúncia não é perda, é investimento, porque o que se colhe é infinitamente maior. Paz, liberdade, estabilidade. Imagine uma família que decide viver segundo esses princípios. O pai e a mãe trabalham com dedicação, não apenas pelo salário, mas pelo propósito de sustentar o lar com dignidade. A cada mês, eles separam uma parte para ofertar, não como obrigação, mas como expressão de gratidão. Também reservam um valor para a poupança, mesmo que seja pequeno, confiando que cada gota se transformará em rio ao longo do tempo. E, quando chegam os momentos de gastar, fazem isso com sabedoria, escolhendo aquilo que é necessário, evitando desperdícios. Essa família pode não ser rica em padrões externos, mas será rica em paz, em estabilidade, em liberdade. Esses 4 pilares são como bússolas em um mundo confuso. Enquanto a sociedade incentiva o consumo desenfreado, eles nos chamam ao equilíbrio. Enquanto o marketing diz compre agora, eles nos lembram de esperar. Enquanto muitos vivem sem pensar no futuro, eles nos apontam para a prudência. Enquanto o egoísmo domina, eles nos ensinam
generosidade. São princípios contraculturais, mas que trazem frutos duradouros. Quando se fala em estabilidade financeira, não se deve pensar apenas em números ou em ausência de dívidas. Estabilidade é mais do que isso. É ter a tranquilidade de saber que o esforço de hoje constrói o amanhã. É poder enfrentar crises sem desespero porque há reservas guardadas. É sentir alegria em repartir porque se tem consciência de que o dinheiro não é dono, mas servo. É dormir em paz porque se vive com sabedoria. É viver de forma simples, mas sólida. Esses 4 pilares não são apenas conselhos financeiros, mas princípios de vida. E quem os pratica não apenas garante estabilidade, mas também abre caminho para crescer de forma saudável. Porque prosperidade sem base é como casa construída na areia. Cedo ou tarde, desmorona. Mas prosperidade sobre esses pilares é como casa firmada na rocha. Resiste ao tempo, às tempestades, às crises. Planejar é um ato de sabedoria. É a capacidade de olhar além do agora e organizar os passos de forma que o futuro não seja uma terra de surpresas devastadoras, mas de colheitas consistentes. O planejamento financeiro não é apenas sobre números, é sobre visão. Ele nos ajuda a enxergar que o hoje está ligado ao amanhã, que cada escolha feita no presente cria consequências que se estendem pelo tempo. Viver sem planejamento é viver no improviso, é depender da sorte, é permitir que o acaso seja o guia. Mas quando se planeja, cria-se um caminho, traça-se um mapa, estabelece-se um norte. Infelizmente, muitos desprezam o poder do planejamento e caem na armadilha do consumismo impulsivo. O impulso é aquele desejo imediato que fala mais alto do que a razão. É a voz interna que diz: compre agora, você merece, não importa se pode ou não. Essa voz é reforçada pelo marketing agressivo, pelos anúncios que invadem telas e ruas, pelas vitrines que parecem gritar ofertas irresistíveis. É como se o mundo inteiro conspirasse para empurrar as pessoas a gastar sem pensar. E muitas vezes o impulso vence. O resultado é uma vida desorganizada, cheia de arrependimentos, com armários abarrotados de coisas que não trazem real satisfação, mas com bolsos cada vez mais vazios. O consumismo impulsivo não é apenas um problema econômico, é também um reflexo de carências emocionais. Muitas vezes, compra-se para preencher vazios, compra-se porque se está triste, compra-se porque se quer se sentir valorizado, compra-se porque todos ao redor parecem estar comprando. O ato de gastar se transforma em anestesia, em compensação, em válvula de escape. Mas, como toda anestesia, o efeito passa rápido. A alegria momentânea de uma nova aquisição se esvai e logo surge a culpa, a angústia, a cobrança. O impulso gera um ciclo vicioso. Compra-se para aliviar, mas a compra traz mais peso do que alívio. É nesse ponto que o planejamento se revela como antídoto. Planejar é dizer não ao improviso e sim à intenção. É colocar no papel o que se ganha, o que se gasta, o que se deve, o que se deseja. É encarar a realidade de frente, sem medo, sem disfarces. Muitas pessoas evitam planejar porque temem descobrir a dimensão do problema, preferem viver na ilusão, acreditando que as coisas se resolverão sozinhas. Mas a verdade é que a ausência de planejamento não elimina a realidade, apenas a torna mais dura. Quando se planeja, o caos se organiza, o impossível se divide em etapas possíveis, a desesperança dá lugar à clareza. Planejar exige disciplina, e a disciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Muitas metas não são alcançadas porque ficam apenas no campo
do desejo. A pessoa sonha com a casa própria, com uma viagem, com uma aposentadoria tranquila, mas não transforma o sonho em plano. Sem plano, o sonho morre. O planejamento é o que dá vida ao sonho, porque o transforma em etapas, em prazos, em metas concretas. Ele nos lembra que o impossível de hoje pode se tornar o alcançável de amanhã se houver constância. Um exemplo simples: uma família que deseja fazer uma viagem. Sem planejamento, ela pode simplesmente se endividar para viajar, comprometendo meses ou anos de renda. Mas com planejamento, ela pode poupar aos poucos, ajustar gastos, abrir mão de excessos temporários para conquistar a meta com liberdade. A viagem, nesse caso, não será apenas um prazer momentâneo, mas também um símbolo de disciplina e conquista. Esse é o poder do planejamento: transformar desejos em conquistas sustentáveis. Enquanto o planejamento abre portas para o futuro, o consumismo impulsivo as fecha. O impulso sempre olha para o agora. Ele não se importa com o amanhã. Ele grita mais alto do que a razão. E se não for controlado, toma as rédeas da vida. O impulso transforma sonhos em dívidas, projetos em frustrações. Ele faz com que a pessoa viva escrava de parcelas, de juros, de cobranças. O impulso nunca constrói, apenas consome. É interessante notar que o impulso e o planejamento não conseguem coexistir. Quando o planejamento é forte, o impulso perde poder, mas quando o impulso governa, o planejamento desaparece. É como se fossem forças opostas. Cabe a cada pessoa decidir qual delas será a governante de sua vida financeira. O planejamento pede paciência, enquanto o impulso clama por imediatismo. O planejamento exige renúncia, enquanto o impulso promete prazer instantâneo. Mas se olharmos para os frutos, veremos a diferença. O planejamento gera paz, enquanto o impulso gera angústia. Outro aspecto do consumismo impulsivo é a comparação. Muitas vezes as pessoas não compram porque precisam, mas porque não querem parecer inferiores a outros. É a necessidade de acompanhar tendências, de ter o que o vizinho tem, de mostrar nas redes sociais que também se pode. Essa comparação cria uma corrida sem linha de chegada. Sempre haverá alguém com mais. Sempre haverá uma novidade mais atraente. Sempre haverá um padrão inalcançável. E nessa corrida, perde-se a paz, perde-se o controle, perde-se a identidade. O planejamento nos ajuda a sair dessa corrida, porque ele nos conecta ao que realmente importa para nós e não para os outros. Planejar não significa viver sem prazeres, sem conquistas, sem realizações. Significa, na verdade, desfrutar de tudo isso com consciência, sem peso, sem correntes. Planejar permite gastar com liberdade, porque cada gasto já foi previsto, já está dentro de um propósito. O que gera ansiedade não é gastar, mas gastar sem saber como pagar. O planejamento transforma o consumo em celebração, não em culpa. E é importante destacar que o planejamento não é algo estático. Ele precisa ser revisado, ajustado, atualizado conforme a vida muda. Um plano financeiro é como um mapa. Precisa ser redesenhado quando surgem novos caminhos ou obstáculos. A flexibilidade é parte da sabedoria, mas, mesmo com ajustes, o princípio permanece. Sem planejamento, não há estabilidade. Por fim, entender o poder do planejamento e o perigo do consumismo impulsivo é escolher entre dois estilos de vida. Um é marcado pela liberdade, pela clareza, pela capacidade de construir. O outro é marcado pela prisão, pela confusão, pela constante frustração. Todos somos diariamente confrontados por essas escolhas. A propaganda tentará sempre empurrar o impulso, mas cabe a cada um levantar a bandeira do planejamento, porque é nele que está a chave para uma vida de paz,
para uma vida de realizações verdadeiras, para uma vida em que o dinheiro serve e não governa. Liberdade é uma palavra que ressoa fundo no coração humano. Desde os tempos antigos, povos lutaram contra correntes visíveis, contra regimes que os aprisionavam, contra forças externas que limitavam sua dignidade. Mas há uma escravidão moderna, sutil, que não se percebe de imediato. A escravidão financeira. Ela não carrega algemas de ferro, mas boletos. Não aprisiona em celas, mas em parcelas. Não impede movimentos físicos, mas limita sonhos e rouba a paz interior. A verdadeira liberdade financeira é o oposto disso. É viver de maneira que o dinheiro não seja senhor, mas servo. É ter condições de escolher sem medo, de sonhar sem correntes, de planejar sem ansiedade. O caminho para essa liberdade não é feito de atalhos. Ele exige consciência, disciplina e perseverança. Muitos acreditam que liberdade financeira é sinônimo de riqueza abundante, de contas cheias, de patrimônio invejável, mas não é necessariamente assim. A liberdade não está no tamanho da conta bancária, mas na forma como se lida com os recursos. Há pessoas com muito dinheiro que vivem aprisionadas, escravas de dívidas e de ostentação. E há pessoas simples, com pouco, que vivem livres porque aprenderam a controlar seus desejos, a organizar suas finanças, a viver com gratidão. Liberdade é mais sobre postura do que sobre quantidade. O primeiro passo nesse caminho é encarar a verdade, reconhecer o estado real das finanças, sem disfarces, sem negação. Muitos vivem na ilusão, acreditando que, se não olharem para o problema, ele desaparecerá. Mas o problema não some, ele cresce. A coragem de encarar a fatura, de abrir os extratos, de listar dívidas e compromissos, é a porta de entrada para a mudança. A verdade pode ser dura, mas é libertadora. Somente quem reconhece a prisão pode buscar a saída. Depois, é preciso quebrar o ciclo da dependência do crédito. Isso significa aprender a dizer não às tentações do consumo impulsivo, rejeitar o pensamento de que tudo precisa ser imediato. É aprender a esperar, a poupar, a conquistar com paciência. Essa mudança é talvez uma das mais difíceis, porque o mundo insiste em vender a ideia de que felicidade está em ter agora. Mas a liberdade financeira nasce exatamente da capacidade de esperar, de controlar impulsos, de entender que renúncia hoje significa colheita amanhã. Outro passo importante é reorganizar prioridades. Muitas vezes as pessoas se endividam porque não sabem diferenciar o essencial do supérfluo. Gastam com aparência, mas deixam de lado necessidades básicas. Investem em status, mas negligenciam segurança. A liberdade financeira exige maturidade para escolher o que realmente importa. E, quando se aprende a viver com menos, descobre-se que o menos pode ser suficiente para uma vida plena. O consumismo cria a ilusão de que sempre falta algo, mas a liberdade nos mostra que já temos o necessário para viver bem. O planejamento, como já explorado, é ferramenta indispensável nesse processo. Ele organiza o caminho, divide a jornada em etapas, transforma o impossível em possível. Quem planeja sabe para onde está indo e encontra forças para seguir, mesmo quando os ventos contrários sopram. O planejamento dá clareza e evita que as emoções governem. É como um mapa em meio a uma floresta. Sem ele, corre-se em círculos. Com ele, encontra-se a saída. Mas a liberdade financeira não é apenas técnica, ela também é espiritual e emocional. Ela nasce quando se rompe a mentalidade de escassez e se adota a mentalidade de abundância. Escassez faz a pessoa acreditar que nunca será suficiente, que sempre estará correndo atrás.
que sempre faltará. Abundância é reconhecer que a vida oferece mais do que dinheiro, tempo, relacionamentos, saúde, oportunidades. Quando se vive com essa mentalidade, o dinheiro perde seu poder de opressão. Ele continua sendo importante, mas não é mais o centro. A generosidade é outro marco da verdadeira liberdade. Quem é livre pode repartir. A pessoa escrava do dinheiro vive em medo de faltar e, por isso, retém. Mas quem experimenta a liberdade descobre a alegria de compartilhar. Generosidade não é apenas dar o que sobra, é decidir usar os recursos para fazer diferença na vida de outros. Esse gesto rompe correntes internas, porque mostra que o dinheiro não é dono, mas ferramenta. É uma maneira prática de afirmar: não sou governado pelo que tenho, mas pelo que sou. Também é importante entender que liberdade não significa ausência total de responsabilidades. Pelo contrário, a verdadeira liberdade floresce na disciplina. É a disciplina que garante que os passos serão firmes, que os compromissos serão honrados, que os objetivos serão alcançados. Sem disciplina, a liberdade se perde em pouco tempo. Muitos conquistam o alívio momentâneo das dívidas, mas sem disciplina retornam rapidamente ao ciclo de escravidão. A constância é o segredo para que a liberdade não seja apenas uma fase, mas um estilo de vida. O caminho para a verdadeira liberdade financeira exige, ainda, coragem para romper com padrões herdados. Muitas famílias viveram gerações inteiras em dívidas, repetindo modelos de consumo e desorganização, mas sempre é possível começar um novo ciclo. Ser livre financeiramente é também um ato de legado. É decidir que os filhos, os netos, os que virão depois, não precisarão viver as mesmas prisões. É plantar sementes de responsabilidade que florescerão em abundância nas próximas gerações. Há também a necessidade de ressignificar o conceito de prosperidade. O mundo ensina que prosperar é acumular, mas a verdadeira prosperidade é ter paz, é viver sem correntes, é ter tempo para o que importa, é usufruir de cada conquista sem medo. A prosperidade da liberdade não se mede apenas em cifras, mas em qualidade de vida. É poder sentar à mesa com a família sem o peso de cobranças. É poder descansar sem ansiedade. É poder sonhar sem limitações. O caminho pode ser longo, cheio de desafios, mas cada passo em direção à liberdade é um passo de vitória. Cada dívida paga é uma corrente quebrada. Cada escolha consciente é um elo rompido. Cada ato de disciplina é uma chave que abre portas. O processo não acontece de um dia para o outro, mas ele transforma de dentro para fora. No fim, não se trata apenas de finanças, mas de identidade. A pessoa que conquista a liberdade financeira redescobre quem é. Alguém capaz de escolher, de sonhar, de construir, de repartir. Assim, o caminho para a verdadeira liberdade financeira não é uma utopia, mas uma possibilidade real. Ele exige enfrentamento da verdade, disciplina, planejamento, mudança de mentalidade e generosidade. Mas sua recompensa é incomparável. Paz, autonomia, alegria. Não se trata apenas de sair das dívidas, mas de nunca mais voltar a elas. Não se trata apenas de ter recursos, mas de viver sem ser escravo deles. É uma jornada de transformação que redefine a relação com o dinheiro e, mais ainda, com a própria vida.